clínica da Clia Psicologia, Saúde e Educação, e é um imenso prazer vir aqui conversar com vocês a respeito de um tema tão importante como a puericultura na primeira semana sobre a prematuridade do grande ABC. Tá? Por que a puericultura ela é um assunto tão importante numa semana cujo foco é a prematuridade? Porque a puericultura ela foca hoje nos cuidados com os bebês. Quando nasce um bebê, a mãe é tomada por inúmeras ansiedades, né? A mamãe sai do hospital, ela vai para casa e ela se depara sozinha com o banho, com as mamadas, com o sono. E será que meu bebê está dormindo direito? Será que meu bebê está respirando à noite? Como eu sei que a quantidade de leite que ele está mamando é suficiente para ele? Então, essas são dúvidas que angustiam muito as mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, quando voltam do hospital com os seus bebês, certo? A questão do banho, né? Como segurar para dar banho, de que maneira deve ser dado esse banho. Então, antigamente, todas essas dúvidas, essas questões eram supridas pela rede de apoio da mamãe, né? Então, as avós, as tias, as primas, as amigas, as vizinhas, toda a transmissão desse conhecimento a respeito das necessidades do bebê e dos cuidados necessários com o bebê vinham dessa rede de apoio. Lá no século XVIII, foi quando surgiu a puericultura. Então começou a se criar um conjunto de regras que ditavam os cuidados físicos e higiênicos com o bebê. Hoje, como eu estava dizendo no início, a puericultura ela é mais do que isso. Hoje a puericultura ela leva em conta não só os cuidados físicos e com a higiene do bebê, mas também todo o seu desenvolvimento biopsicossocial. Ou seja, leva em conta, além desses cuidados já citados, os seus aspectos psicológicos e sociais também. E por que isso mudou? Por que hoje a concepção moderna de puericultura é diferente do que era no passado? Porque hoje nós temos aí, com a modernidade, demandas e necessidades diferentes do que tínhamos anteriormente. Além disso, ao longo dos anos, inúmeras pesquisas foram feitas e hoje já é comprovado e atestado pelas ciências que os cuidados com higiene e alimentação não garantem um desenvolvimento adequado para os bebês, né? Pesquisadores como Bowlby, como René Spitz, né, da área da psicologia, trazem pesquisas muito importantes nesse sentido, porque aonde faltam os fatores psicossociais, mesmo com esses cuidados físicos e de higiene, de alimentação, o desenvolvimento não se dá de forma adequada. E a puericultura se faz ainda mais importante porque nesse período que vai do 0 aos 3 anos é onde se constitui a base, né, para o desenvolvimento do bebê ao longo da sua vida. E aquilo que se estabelece nesse período persiste e provoca ganhos ou prejuízos até a vida adulta. Então, esse é um período da vida que deve ser olhado com muito cuidado para todos os bebês, certo? Agora, por que nós estamos falando disso voltados para os bebês prematuros? Porque nós sabemos que uma parcela de bebês são considerados como bebês de risco. O que significa isso? São bebês que têm um risco aumentado de desenvolver problemas e dificuldades, de encontrarem dificuldades no seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Os bebês prematuros fazem parte desse grupo, né? Além dos prematuros, nós temos, obviamente, os bebês que nascem com baixo peso, os bebês que nascem com alguma síndrome ou deficiência, com alguma má formação, bebês de gravidezes de risco, que a mãe vivenciou depressão pós-parto, né? Então, todo esse grupo, né, de bebês precisa de uma atenção ainda maior do que os bebês que nascem em condições mais adequadas, certo? Então, quando nós falamos hoje do bebê prematuro, nós nos preocupamos muito com esses cuidados. Por quê? Porque nós sabemos e nós já temos dados comprovados também, através de estudos e pesquisas científicas no mundo inteiro,
que mostram que esses bebês prematuros, eles têm um índice de 50 a 70% de incidência de problemas no desenvolvimento. E quando eu falo de problemas no desenvolvimento, eu não falo apenas de problemas relacionados à saúde, como a asma, os problemas respiratórios que esses bebês apresentam, as alergias, a diabetes, que a gente sabe que nesse grupo também é aumentado. Mas eu falo também dos problemas comportamentais, emocionais, motores, de linguagem, que também afetam esses bebês numa incidência muito maior do que os bebês nascidos numa situação, numa condição mais favorável, mais adequada, né? Nós sabemos que hoje os bebês eles precisam de um determinado enquadre para se desenvolver, para que esse desenvolvimento seja de forma adequada. E o bebê prematuro, ele já vem ao mundo com uma alteração nesse enquadre. Eu acho importante frisar que quando eu falo de bebê prematuro, eu falo, obviamente, daqueles bebês nascidos antes da 37ª semana gestacional. Mas, normalmente, esses cuidados, eles são mais dispensados para aqueles bebês prematuros que eventualmente necessitam de uma internação em UTI neonatal. E eu acho que vale a pena frisar que esses não são os únicos bebês que precisam desses cuidados. Os bebês prematuros tardios, aqueles que nascem entre 35 e 37 semanas gestacionais, ou aqueles que nascem de uma cesariana eletiva, normalmente são bebês que vão para casa sem necessidade de nenhum tipo de intervenção ali no momento do nascimento. E são bebês cujas mães também não são informadas da necessidade de um acompanhamento e de um olhar mais detalhado, né? Mas mesmo nessa população, desses bebês que não vão para a UTI neonatal, a incidência de problemas de desenvolvimento, ela também é muito maior quando comparada à população dos bebês nascidos a termo, em condições melhores, em condições adequadas, né? Então, é importante que as mamães de bebês prematuros tardios, as mamães que fizeram opção por uma cesariana eletiva, tenham em mente que esses bebês, eles também estão enquadrados nesse maior risco de desenvolver problemas aí ao longo da sua vida, né? Por que eu estou falando da cesariana eletiva? Porque existe uma margem de erro no cálculo da idade gestacional. Então, se vocês tiveram aí um bebê nascido de 38 semanas gestacionais, sem que ele tenha dado sinais, né, sem que a mãe tenha entrado em trabalho de parto, mas sim realizado uma cesariana eletiva, marcada por conveniência da mãe ou do profissional que estava atendendo essa mãe, esse bebê ele pode estar nascendo de fato, né, com 36, 37 semanas de vida e não 38. Então, é aí que esses bebês eles têm uma prematuridade iatrogênica, né, que é uma prematuridade provocada de fato, que faz com que eles entrem na classificação dos prematuros tardios também. Então, todos esses bebês precisam sim de um cuidado mais adequado, de um cuidado mais detalhado, né, do seu desenvolvimento. Por quê? Porque à medida que nós somos capazes de realizar um acompanhamento em puericultura desses bebês de uma forma detalhada, nós podemos identificar fatores que poderiam colocar o desenvolvimento desse bebê em risco, né? E os bebês nos fornecem essas informações. Nós temos hoje ferramentas, né, como escalas, protocolos de observação, que nos permitem identificar em bebês, desde o momento do seu nascimento até os 3 anos de vida, sinais de risco. E qual que é a importância de identificar sinais de risco? É porque esses sinais de risco, eles são o sinal de que essa patologia ela vai começar, de que ela pode começar. Então, nós temos a chance de orientar a família e de atuar com esse bebê de maneira a evitar que esse caminho vá se delineando, né? É como, por exemplo, a diabetes. Se eu sei que esse bebê, ele nasceu numa família de diabéticos, né? Mas ele hoje não tem diabetes, então existem algumas ações que eu posso tomar nesse começo de vida desse bebê para evitar que ele desenvolva diabetes no futuro, por exemplo.
Da mesma maneira, nós conseguimos hoje identificar fatores relacionados ao desenvolvimento psíquico, ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento da linguagem, ao desenvolvimento cognitivo, socioemocional, do comportamento adaptativo, que nos permitem identificar também sinais de risco e traçar curvas, né, de desenvolvimento, como aquelas curvas que os pais estão tão habituados, a curva de ganho de peso, né, de ganho de altura. Então, hoje nós temos essas ferramentas e elas são necessárias, especialmente para a população de bebês considerados de risco ao nascer. Com tudo isso em vista, né, atualmente é inimaginável uma puericultura realizada como até bem pouco tempo atrás, em alguns locais ainda até hoje, apenas pelo médico pediatra e pelo enfermeiro. Hoje, a puericultura, e isso já é consenso, ela precisa ser realizada através de uma equipe interdisciplinar, né? E veja, eu estou dizendo equipe interdisciplinar e não equipe multiprofissional, porque existe uma diferença aí, né? A equipe multiprofissional são vários profissionais olhando para o desenvolvimento de um bebê, mas sem que disso saia um saber único a respeito do desenvolvimento daquele bebê. Uma equipe interdisciplinar são vários profissionais olhando para um bebê, para o desenvolvimento desse bebê, e desse olhar sai uma visão integral do desenvolvimento desse bebê. E é aí que nós conseguimos, de fato, identificar se esse bebê está se desenvolvendo de forma adequada ou se existem fatores de risco para esse desenvolvimento. E se esses fatores existem, quais são as medidas que devem ser tomadas? Então, hoje, as equipes de puericultura, elas devem ter o médico, a enfermeira, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o nutricionista, para que justamente essa visão ela possa ser desenhada por todos esses profissionais, como uma orquestra, né? Onde cada um vai contribuindo e vai se integrando ao saber do outro, tá? Bom, aí pode ficar um grande ponto de interrogação. Nossa, mas então o meu bebê precisa passar por tantas consultas mensais para que a gente possa saber como ele está, o que está acontecendo com ele, se ele está se desenvolvendo bem? Não, de forma alguma. Hoje, o principal é o desenvolvimento de programas de grupos de puericultura interdisciplinar, né? Então, esses grupos são grupos de encontro de pais e bebês que devem estar previstos no programa de puericultura da criança, né? Nós sabemos que hoje os bebês eles têm ali, né? Eles saem da maternidade, eles têm até uma semana para buscar aí o pediatra, fazer a primeira consulta com o pediatra. E a partir daí o pediatra vai marcando essas consultas mensalmente, geralmente quando tem alguma questão eles adiantam, né, um pouco essa consulta, porque nesses primeiros, a criança muito pequena ela é mais frágil e precisa de um acompanhamento mais próximo. E depois essas consultas vão se espaçando. Não há necessidade de se realizar uma consulta em cada profissional, senão nós cairíamos naquela questão do multiprofissional que eu coloquei para vocês há pouco, né? Agora, dentro desse cronograma da puericultura, deve fazer parte, pelo menos de uma forma bimestral, uma vivência, uma visita, uma consulta ao grupo de puericultura interdisciplinar. Agora, antes de eu entrar, né, para explicar para vocês o que seria esse grupo de puericultura interdisciplinar, eu gostaria de atentar para um aspecto muito importante. Os cuidados com o bebê, eles não podem acontecer apenas a partir do momento em que ele nasce. Esse bebê, ele passa a existir desde o momento em que ele foi concebido. Então hoje, novamente, nós temos inúmeras pesquisas em várias áreas da ciência, neurociências, medicina, psicanálise, que mostram que desde a vida intrauterina, o bebê ele já vai sofrendo as ações do meio, né? Então,
qual é o primeiro cuidado que esse bebê recebe? É o cuidado com a mãe, né? Então, durante a gestação, é muito importante que a mãe possa participar de grupos de gestante, né? De grupos interdisciplinares também, de cursos de gestante, de que ela busque informações, que ela busque cuidar das suas ansiedades, das suas angústias, né? Então, o pré-natal interdisciplinar, ele é o primeiro cuidado que o bebê recebe na sua vida. Porque é aí que essa mamãe vai começar a se preparar para poder recebê-lo e vivenciar todo o seu pós-parto e seguir com esse bebê aí ao longo da vida. Pensando então no que seria um cuidado completo, né, para esse bebê, então nós teríamos primeiro o cuidado a essa mamãe num pré-natal interdisciplinar, né, não apenas aquele pré-natal ginecológico realizado junto com o obstetra, e após o parto, a entrada dessa mamãe com esse bebê nos programas de grupo de puericultura interdisciplinar. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que seriam esses grupos de puericultura interdisciplinar. Dentro de um programa de acompanhamento de bebês, né, nós temos as consultas específicas aos pediatras, né, onde eles fazem todo o acompanhamento que lhes compete, que é fundamental para garantir o desenvolvimento do bebê. E bimestralmente, no começo e depois dos 6 meses, trimestralmente, a partir de 1 ano, semestralmente, a participação em consultas em grupos de puericultura interdisciplinar. Qual é o funcionamento desses grupos? Esses grupos, eles acontecem com um público de até 10 mães, pais e bebês e com a presença de profissionais de diversas áreas da ciência. Então, num primeiro momento, na chegada ao grupo, inicia-se com um momento de interação livre, de interação lúdica. É um grupo que acontece de uma forma bastante descontraída nesse primeiro momento, onde ficam disponíveis num ambiente com colchonetes, almofadas, brinquedos, para que os pais possam interagir com seus filhos sob o olhar dos profissionais que estão ali, né, observando e acompanhando um grupo. E num segundo momento, iniciam-se as ações psicoeducativas. Então, sempre é trazido um tema teórico ou teórico-prático a ser conversado com as famílias ali presentes, que também são identificados a partir da necessidade que esses pais vão demonstrando, apontando ou direcionando a partir dessa primeira vivência. Esses temas, eles servem como disparadores para que os pais possam ali se colocar, tirar suas dúvidas e que essa dinâmica permita que os profissionais possam, ao mesmo tempo em que orientam as dúvidas de cada família, também observem através das ferramentas disponíveis como é que está acontecendo o desenvolvimento dos bebês participantes, certo? Enquanto os pais estão ali conversando com alguns profissionais, outros profissionais estão no mesmo ambiente, cuidando e interagindo com os bebês, também com o intuito de poder acompanhar e mensurar como é que está se dando esse desenvolvimento. Nós temos hoje disponível diversas ferramentas, diversas escalas ou protocolos de observação que nos permitem mensurar, que nos permitem verificar se o desenvolvimento do bebê está se dando de forma saudável ou se existem fatores de risco biopsicossociais que podem levar esse bebê a desenvolver alguma patologia no futuro, certo? Então, essas ferramentas são utilizadas nesse grupo de puericultura interdisciplinar e caso seja identificado em algum bebê algum fator de risco, aí esses pais eles recebem orientações específicas e são tomadas as medidas necessárias para que esse bebê possa sair, né, para que a gente possa mudar esse curso e ele não desenvolva nenhum tipo de dificuldade no futuro, ok? A importância do grupo de puericultura interdisciplinar é justamente
possibilitar a atenção às novas morbidades que nós estamos nos deparando na contemporaneidade, que englobam não apenas os aspectos físicos, mas aqueles aspectos relacionados a problemas familiares, comportamentais, emocionais, sociais, problemas de obesidade, problemas educacionais, que tem tido um aumento assustador ao longo das últimas décadas. Então, essas ferramentas hoje, elas nos propiciam oferecer um cuidado aos bebês, e especialmente aos bebês prematuros de baixo peso, aos bebês considerados de risco ao nascer, que até bem pouco tempo atrás não era possível. Então, eu deixo aqui um convite às mães e aos profissionais que estão acompanhando essa conversa, que venham conhecer o funcionamento do grupo de puericultura interdisciplinar, que se informem a respeito das ferramentas, das escalas, dos protocolos de observação disponíveis para que realmente os nossos bebês possam ter aí o cuidado que eles merecem. Eu agradeço muito a atenção de vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida, comentário, sugestão. Vocês podem fazer os comentários de vocês por e-mail, se vocês quiserem, pelo anapaula@criapsicologia.com.br. Convido a conhecerem o nosso site, o nosso blog, www.criapsicologia.com.br, e façam sugestões. Nós estamos abertos e muito empenhados em auxiliar, em facilitar a divulgação e a conscientização da importância com os cuidados nessa primeira infância. Ok? Muito obrigada!